tudo bem? Tá começando mais um vídeo e hoje é mais um resumão da lição da Escola Sabatina. Estamos estudando a lição jovem, trimestre novo. Nesse trimestre estamos estudando sobre imortalidade e o título da lição dessa semana foi Palavras Importam. O texto-chave, o texto que estudamos durante essa semana, foi o capítulo 2 de Gênesis. Platão, um filósofo grego, acreditava na dualidade, ou seja, segundo ele, havia uma separação entre o corpo e a alma, onde o corpo seria a prisão dessa alma, e segundo essa filosofia, essa teoria, a alma seria imortal. E esse é um pensamento, uma filosofia muito semelhante aos pensamentos, às teorias que nós vemos hoje em dia. Mas afinal, o que a Bíblia fala sobre esse assunto? Vamos até Gênesis 2, verso 7, porque lá a Bíblia traz o relato da criação de Adão. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Então, olha que interessante essa revelação que encontramos na Bíblia. Perceba que Adão não passou a ter uma alma vivente, mas sim passou a ser uma alma vivente. Você consegue entender a diferença entre ter e ser? Então, com isso concluímos que a alma não é parte de uma pessoa, mas sim ela toda. E os gregos também usavam muito a palavra alma e espírito, porém não no mesmo contexto, no mesmo sentido que a Bíblia usa. Então, os escritores do Novo Testamento escreveram em grego, mas eles liam o Antigo Testamento. Então, eles buscavam o significado nas palavras em hebraico, ali do Antigo Testamento, não no significado grego e filosófico das palavras. Então, é importante, nesse momento, analisarmos o que a língua original da Bíblia diz a respeito dessas palavras e desse assunto que é muito importante. Em hebraico, essa palavra aqui significa alma, que é o mesmo que vida e pessoa. Então, só buscando no significado da palavra, a gente já percebe que não teria como alma fazer parte de alguém, e sim ser a pessoa toda em sua totalidade, porque equivale ao mesmo que vida e pessoa. E ninguém possui uma pessoa, todo mundo é uma pessoa. E ainda no significado hebraico das palavras, essa palavrinha aqui significa espírito, que é o mesmo que sopro. E lembra que Deus soprou o fôlego de vida nas narinas de Adão? E dessa forma vamos para a palavra fôlego, que significa respiração, alento. Então, segundo a Bíblia, espírito ou fôlego é a força vital que faz o corpo funcionar. E tanto o espírito quanto o sopro estão em nossas narinas pelas quais respiramos. Tanto é que quando Deus retira o fôlego, corta a respiração, ou seja, morremos. Lá em Eclesiastes 12, verso 7 diz assim: "E o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus, que o deu." Então esse verso de Eclesiastes é muito claro. Quando morremos, nós voltamos ao pó de onde saímos. Lembra que fomos feitos do pó da terra, é o que o relato em Gênesis diz. E o nosso espírito volta para Deus, porque de Deus saiu. Lembra que Deus soprou o fôlego de vida em Adão? Então isso mostra que não, o nosso espírito não é imortal e nós também não possuímos uma alma, e tal alma não é imortal porque não a possuímos. Muito pelo contrário, nós somos uma alma e morremos, somos mortais. Em Tiago 5, verso 20, diz que a alma pode ser salva da morte. E se ela pode ser salva da morte, significa que então a alma morre. É interessante analisarmos de que a Bíblia a todo momento nos dá provas de que somos uma alma. Olha só, Jacó levou 70 almas, ou seja, 70 pessoas para o Egito. Pode confiar aí na sua Bíblia. Elias reclamou que Jezabel estava tentando tirar a sua alma, ou seja, a sua vida. Davi implorou a Deus que livrasse sua alma, ou seja, a sua vida, da espada. E olha só o que nosso guia traz. A alma não é imortal, porque pode morrer. Após a morte, ela desce para a sepultura ou para a cova, em vez de ir para o céu. Então, quando morremos, nós não vamos direto para o céu, como já vimos, a introdução desse assunto semana passada. Quando morremos, segundo a Bíblia, voltamos ao pó da terra. A Bíblia não declara que o espírito ou alma são imortais, como vimos agora há pouco, e jamais se refere à consciência separada do corpo. Ou seja, essa ideia de dualidade não existe segundo a Bíblia. Somos seres integrais. Agora, precisamos analisar um texto interessante que se encontra lá em 1 Tessalonicenses 5, verso 23. Lá diz assim: "O mesmo Deus da paz os santifique em tudo.
em que o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Bom, se olharmos assim para esse texto, parece que, de certa forma, ele nos dá a entender de que o ser humano possui 3 dimensões separáveis, né? Corpo, alma e espírito. Mas com certeza não é isso que a Bíblia nos conta, não era isso que Paulo estava querendo dizer. Olha só o que nosso guia traz. Paulo acreditava que o ser humano possui 3 dimensões. Porém, o texto não diz que uma parte pode funcionar independentemente da outra. Então, por exemplo, o corpo não funciona sem o espírito. Na verdade, o apóstolo estava enfatizando a totalidade de nossa pessoa, né? Enfatizando de que sim, temos espírito, temos corpo, somos uma alma. Ninguém nega que a natureza humana possui 3 dimensões, física, mental e espiritual. Em nenhum lugar a Bíblia nos diz, no entanto, que um aspecto do ser humano pode funcionar ou viver independentemente dos outros. Nenhuma parte da Bíblia ensina que a dimensão da alma ou do espírito é consciente e imortal e deixa o corpo após a morte. Ou seja, somos seres integrais, possuímos corpo, alma, espírito, mas nenhuma dessas partes funciona sem a outra. Então, quando morremos, nosso espírito não fica vagueando por aí, a nossa alma não sai fora do corpo, né? Vimos que somos uma alma. Então, muitas filosofias, muitos pensamentos, como, por exemplo, aquela filosofia de Platão, nos leva, quem sabe, ter essa ideia reconfortante de que existe isso após a morte, de que somos imortais de certa forma, mas não é essa a verdade que a Bíblia nos traz. E muitos gurus quânticos defendem de que a consciência não morre. Muitas filosofias, muitas religiões, muitos pensadores defendem, né, a ideia de que a alma é imortal. E se a gente analisar, a ciência tem cada vez mais buscado formas de tentar fazer com que o homem viva mais, né, tenha mais longevidade. Na verdade, a tecnologia tem trabalhado em cima disso. Mas com tecnologia ou não, com recurso financeiro ou não, com estudo, sem estudo, nós nunca conseguiremos resolver o problema da morte, porque esse problema da morte está inteiramente, intensamente ligado ao problema do pecado, e todos nós somos pecadores. O único que conseguiu resolver o problema da morte foi Jesus Cristo por meio do poder de Deus. E é por meio desse poder que também podemos ser vencedores e vencer a morte. Então é somente pela fé e pela aceitação do sacrifício de Cristo é que temos a esperança de um dia não termos mais pecado e então vivermos eternamente. E como sempre já falei aqui para vocês, a Bíblia mesmo se responde, por isso que a Bíblia é um livro maravilhoso, porque ela nos dá a resposta de todas as coisas. E se fizermos uma breve comparação de Mateus 16:26 com Lucas 9:25, vamos perceber um ponto, uma verdade muito interessante. Lá em Mateus diz assim: ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Beleza. Em Lucas, ele fala sobre uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder-se ou causar dano a si mesmo. Então, ao compararmos essas duas passagens, percebemos que o quê? Aquilo que estamos vendo até agora. Nós não temos uma alma, nós somos uma alma. Então, eu e você somos uma alma vivente, assim como diz o relato lá em Gênesis 2, verso 7. Deus criou do pó da terra o homem, soprou em suas narinas, e aí surgiu a alma vivente. Então, o homem, Adão, passou a ser uma alma vivente. Bom, e a Bíblia nos conta diversas histórias de pessoas que preferiram dar mais valor a seus bens, às suas riquezas, do que à salvação. E, na verdade, todos nós corremos o risco de perder a nossa alma se não amarmos a Deus sobre todas as coisas. Em nosso mundo materialista, as pessoas estão obcecadas com o acúmulo de riqueza material, mas o que elas podem levar consigo na morte? Ou seja, muitas vezes a gente quer viver correndo atrás de coisas que, na verdade, não nos darão um futuro, não nos darão salvação, não nos darão vida de verdade, vida em abundância. Então, muitas vezes a gente acaba dando prioridade para as coisas que não merecem nossa prioridade, que não merecem estar em primeiro lugar. Quem merece estar em primeiro lugar no trono do nosso viver, do nosso coração, é Deus. E olha só o que diz em Eclesiastes 9, verso 10. Tudo que vier às suas mãos para fazer, faze-o conforme as suas forças, porque na sepultura, que é para onde você vai, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Ou seja, os mortos nada sabem. Depois que morremos, morremos. Voltamos ao pó da terra. E a nossa esperança está em quem? Está em Cristo. É nele que há a esperança de salvação e de vida eterna. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos as pessoas mais infelizes do mundo.
O que temos nesta vida é passageiro, mas o que teremos na vida futura com Cristo é eterno. Bom, com esse estudo aprendemos então que nós não somos imortais. Um dia todos nós morreremos, e a nossa única esperança de salvação e de vida eterna, a nossa única esperança para uma vida imortal está em Cristo, porque somente Ele nos concede isso, porque somente Ele foi capaz de vencer a morte por meio do poder do Espírito de Deus. Lembra? O primeiro engano de Satanás lá no Jardim do Éden foi a respeito da imortalidade, mas que não venhamos a cair nesse engano. O único tempo que temos em nossas mãos é o hoje, é o agora. Então que no hoje, que no agora possamos buscar a Deus, aquele que realmente pode nos salvar e nos conceder vida eterna. Tenha em mente que a vida é feita de tempo. Cada dia fazemos um saque de nossa conta. O capital está progressivamente diminuindo. Nessa conta não fazemos depósitos, apenas retiradas. Aproveite o presente com aquilo que realmente importa. Quando Adão e Eva pecaram, desobedeceram, transgrediram a lei de Deus, foram expulsos do jardim, porque eles haviam comido o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Logo, pecaram. E eles não poderiam comer o fruto da árvore da vida. Por quê? O fruto da árvore da vida é justamente o fruto que dá vida. E se por acaso, após terem comido o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, eles em seguida comessem o fruto da árvore da vida, eles se tornariam pecadores e mortais. Então é exatamente por isso que Deus enviou seus anjos e os expulsou do jardim. Ellen White ouve um anjo perguntar: quem da família de Adão passou pela espada inflamada e participou da árvore da vida? Então ela ouviu outro anjo respondendo: ninguém da família de Adão passou por aquela espada flamejante e participou da árvore. Portanto, não há pecador imortal. Em vista disso, Cristo desceu até essa terra, se tornou homem e morreu a morte que nós merecíamos, para nos dar a vida que ele merecia. Pecadores não são imortais e nós somos pecadores. Por isso que Cristo veio até esta terra. Então, como já diz aquele hino, a esperança é Jesus. A esperança não é encontrada em nenhum outro homem, em nenhuma outra pessoa, porque somente Ele se sacrificou por cada um de nós. Bom, gente, então esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado e que vocês tenham aprendido ainda mais com a palavra de Deus. Não se esqueça de que se você ainda não possui a sua lição, vou deixar aqui embaixo um link. E através desse link você pode obter a sua lição. E se você desejar a lição em PDF, é só me chamar lá no direct do Instagram que eu posso estar enviando para você também, para que você não fique de fora desse estudo, desse maná, desse pão de cada dia. Gente, e essa é a última chamada, essa é a sua última oportunidade de participar da nossa jornada espiritual que vai começar dia 10 de outubro, segunda-feira. Falta pouquíssimos dias, então eu vou deixar aqui embaixo na descrição o link do grupo no WhatsApp. Entra no grupo e acesse ali a descrição, que ali estão mais informações. Então é isso. Tchau!